Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom ter a sua companhia aqui no canal da Mel. Gente, nós já estamos na 9ª lição do trimestre. Este aqui é o momento de você ouvir os comentários de Ellen White sobre a lição da escola sabatina dos adultos. Bom, e o título dessa semana é Uma Vida de Louvor. Mas antes disso, aproveita e já compartilha aí com seus familiares, com seus amigos, nos seus grupos aí no WhatsApp. Compartilha para geral essa mensagem. Sábado 20 de agosto. Aceitem a palavra de Cristo como sua segurança. Ele não os convidou para ir a Ele? Nunca se permitam falar de modo desanimado e sem esperança. Vocês vão perder muito se fizerem isso. Olhando as aparências e lamentando quando vêm dificuldades e angústias. Vocês dão provas de uma fé débil. Falem e ajam como se sua fé fosse invencível. O Senhor é rico em recursos. O mundo todo pertence a Ele. Pela fé, olhem para o céu, contemplem aquele que tem luz, poder e eficiência. Na fé genuína, há dinamismo, firmeza, constância de princípio e estabilidade de propósito, que nem o tempo nem fadigas podem enfraquecer. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías capítulo 40, verso 30 e 31. Parábolas de Jesus, página 80. Muitas vezes a vida cristã é assediada por perigos e o dever parece difícil de ser cumprido. A imaginação pinta uma iminente ruína diante de nós e atrás servidão e morte. Contudo, a voz de Deus nos diz claramente: avante, obedeçamos à ordem, mesmo que nossos olhos não possam ver através das trevas. Os obstáculos que nos impedem o progresso jamais desaparecerão diante de um espírito vacilante e cético. Aqueles que adiam a obediência para quando desaparecerem as incertezas e não houver mais riscos de fracasso ou derrota, nunca virão a obedecer. A fé olha para além das dificuldades e lança mão do invisível, da onipotência. Portanto, não pode ser frustrada. Ter fé é tomar firme a mão de Cristo em todas as emergências. Obreiros Evangélicos, página 262. O Senhor deseja que façamos menção de sua bondade e falemos de seu poder. Ele é honrado pela expressão de louvores e ações de graças. Diz: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Salmos 50, versículo 23. Quando viajava pelo deserto, o povo de Israel louvava a Deus com cânticos sacros. Os mandamentos e promessas de Deus eram postos em música e durante toda a viagem eram cantados pelos viajantes peregrinos. E em Canaã, quando se congregavam nas festas sagradas, as maravilhosas obras de Deus deviam ser relembradas e ações de graças deviam ser oferecidas ao seu nome. Deus desejava que toda a vida de seu povo fosse de louvor. Assim, seu caminho deveria se tornar conhecido na terra e em todas as nações a sua salvação. Salmos 67, versículo 2. Assim deve ser agora. Deus deseja que o sirvamos em novidade de vida, com alegria diária. Anseia ver exalar gratidão de nosso coração, porque nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e por podermos lançar
toda a nossa ansiedade sobre aquele que cuida de nós. Quer que nos alegremos, porque somos herança do Senhor, porque a justiça de Cristo é a veste branca de seus santos, porque temos a bem-aventurada esperança da breve volta de nosso Salvador. Parábolas de Jesus, página 173 e 174. Domingo, 21 de agosto, fundamento para o louvor. Em tudo deem graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Pelo poder mantenedor de Deus por Jesus Cristo. No momento em que oram pedindo auxílio, talvez não sintam toda a alegria e bênção que gostariam de experimentar. Mas se crerem que Cristo ouvirá vocês e atenderá a sua petição, a paz de Cristo virá. Se vocês se apoderarem da força do poderoso ajudador e não argumentarem com seu adversário e nunca reclamarem de Deus, suas promessas serão confirmadas. A experiência que hoje vocês têm, que vocês obtêm em confiar nele, os ajudará a enfrentarem as dificuldades do amanhã. A cada dia devem ir a ele confiando como uma criancinha, aproximando-se mais de Jesus e do céu. Ao enfrentarem as provas diárias e as dificuldades com inabalável confiança em Deus, vocês provarão continuamente as promessas do céu e a cada vez aprenderão uma lição de fé. Assim obterão força para resistir à tentação e ao sobrevirem às mais duras provas, serão capazes de resistir. Nossa alta vocação, página 324. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, isto é, não andem ansiosos demais, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses capítulo 4, versos 5 e 6. Que privilégio é esse, dado a cada um, de confiar em Deus e contar tudo para Ele. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7. Tenham fé em Deus. Por mais tempestuosos que possam ser os tempos, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, vocês serão completos nele. Continuem nas veredas antigas, embora sejam muitos os que voltem para trás. Criem raiz, firmem-se e cresçam na mais santa fé, sendo uma carta viva, conhecida e lida por todas as pessoas. Para conhecê-lo, página 212. No final de 1891, Ellen White viajou para a Austrália para ajudar a fortalecer o trabalho recém-estabelecido lá. Logo após sua chegada, ela foi acometida de uma doença prolongada e dolorosa. O conteúdo a seguir registra sua fortaleza durante o período dessa aflição. Compiladores. Nas longas e cansativas horas da noite, quando foge completamente o sono, tenho dedicado muito tempo para a oração. E quando todos os nervos pareciam gritar de dor, quando, se eu pensava em mim mesma, parecia enlouquecer, a paz de Cristo me sobrevinha ao coração em tamanha medida que eu ficava cheia de gratidão e ações de graças. Sei que Jesus me ama e eu amo a Jesus. Algumas noites tenho dormido 3 horas, outras noites 4 horas e muitas vezes apenas 2. Contudo, nessas longas noites australianas, em meio às trevas, tudo ao meu redor parece luz e desfruto suave comunhão com Deus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 233 e 234. Segunda-feira, 22 de agosto, derrubando muralhas pela oração. Segunda-feira é dia de estudar a lição
e também ouvir os comentários de Ellen White. Aproveita e já compartilhe com seus amigos. Este é um trabalho voluntário que eu faço. Inclusive, se vocês analisarem direitinho, eu estou até um pouco rouca, mas estou aqui gravando para poder espalhar mais e mais sobre a palavra de Deus. Bom, vamos lá. Tudo estava em silêncio, apenas o passo cadenciado de muitos pés e o som ocasional da trombeta interrompiam a calma das primeiras horas da manhã. Os sólidos muros de pedra maciça pareciam desafiar o cerco dos homens. Ao contemplar a sétima volta, a longa procissão se deteve. As trombetas, que por algum tempo tinham estado em silêncio, agora soaram em um toque tão forte que sacudiu a própria terra. As sólidas muralhas de pedra, com suas torres e defesas maciças, tremeram e se desprenderam de seu alicerce, e com um estrondo se despedaçaram no chão. Os habitantes de Jericó ficaram paralisados de terror, e os exércitos de Israel entraram e conquistaram a cidade. Os israelitas não tinham conseguido a vitória por sua própria força. A conquista havia sido totalmente do Senhor. E como as primícias da terra, a cidade, com tudo o que continha, deveria ser dedicada como sacrifício a Deus. Israel devia ser impressionado com o fato de que, na conquista de Canaã, não deveria combater por si mesmo, mas simplesmente como instrumento para executar a vontade de Deus, não para procurar riquezas ou exaltação própria, mas sim a glória de Jeová, seu rei. Patriarcas e Profetas, página 428. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Hebreus capítulo 11, versículo 30. O plano de realizar essa cerimônia durante tanto tempo antes da destruição final dos muros proporcionou oportunidade para o desenvolvimento da fé entre os israelitas. Eles deveriam ser impressionados com o fato de que sua força não estava na sabedoria nem no poder humanos, mas unicamente no Deus de sua salvação. Assim, deviam se acostumar a depositar inteira confiança em seu divino líder. Deus fará grandes coisas por aqueles que confiam nele. A razão pela qual seu povo não tem maior força é que confia demais na própria sabedoria e não dar ao Senhor oportunidade para revelar seu poder em favor dele. Se puserem sua inteira confiança nele e lhe obedecerem fielmente, Deus ajudará seus filhos fiéis em toda emergência. Patriarcas e Profetas, página 430. Este Salmo 66 e porções dos Salmos 68 e 72 eram frequentemente cantados por Cristo. Assim, da maneira mais simples e despretensiosa, ele ensinava os outros. Não seria bom cultivarmos a gratidão e oferecermos a Deus cânticos de gratidão e ações de graças? Sendo cristãos, deveríamos louvar mais a Deus do que o fazemos. Devemos buscar mais do brilho de seu amor em nossa vida. Ao olharmos pela fé para Jesus, sua alegria e paz são refletidas no semblante. Quão fervorosamente devemos buscar nos relacionar com Deus para que nossa face possa refletir o brilho de seu amor. Quando nossa alma for vivificada pelo Espírito Santo, exerceremos influência enobrecedora sobre outros que não conhecem a alegria da presença de Cristo. Comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 1300. Terça-feira, 23 de agosto, vida de louvor. O Senhor é bom e digno de ser grandemente louvado. Aprendamos a louvá-lo com nossa voz e a compreender que em todas as ocasiões temos excelente companheirismo, a saber, com Deus e com seu Filho, Jesus. Somos um espetáculo aos mundos não caídos, aos anjos e aos nossos semelhantes.
A compreensão disso fará com que saiamos conforme a orientação do Senhor, com um coração firme e bem fortalecido. Este dia com Deus, página 236. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Salmos capítulo 8, verso 1, 3 e 4. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Salmos 145, verso 10. A bondade, a sabedoria e o poder de Deus são manifestos por toda parte, nas montanhas, nas rochas, nas colinas e nos vales. Vejo as obras do poder divino. Nunca me sinto solitária quando contemplo o grandioso cenário da natureza. Viajando através de planícies e montanhas, tenho tido a impressão da mais profunda reverência e respeito quando contemplo os vastos precipícios e as altas montanhas cobertas de neve. Montanhas, colinas e vales devem ser para nós escolas nas quais estudamos o caráter de Deus e suas obras criadas, as obras de Deus, as quais podemos contemplar nas cenas que sempre se modificam, montanhas, colinas e vales, árvores, arbustos e flores, cada folha, cada haste de capim, devem ensinar-nos lições de habilidade e amor de Deus e de seu poder infinito. Os que estudam a natureza não podem sentir-se solitários. Amam as calmas horas de meditação, pois sentem que são levados em íntima comunhão com Deus enquanto rastreiam seu poder em suas obras criadas. Nos lugares celestiais, página 9. Não devemos somente contemplar a glória de Cristo, mas também falar de suas excelências. Isaías não só viu a glória de Cristo, mas também falou dele. Enquanto Davi meditava, ardia o fogo, então falou com sua língua. Ao meditar no maravilhoso amor de Deus, não podia deixar de falar do que via e sentia. Quem pode, pela fé, contemplar o maravilhoso plano da redenção, a glória do unigênito Filho de Deus e não falar disso? Quem pode contemplar o insondável amor que, na morte de Cristo, foi manifestado na cruz do Calvário, a fim de que não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna? Quem pode contemplar isso e ainda não ter palavras com que exaltar a glória do Salvador? No seu templo todos dizem glória. Salmos 29, verso 9. O suave cantor de Israel louvou o Senhor com a harpa, dizendo: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Salmos 145, versos 5 e 6. O maior discurso de Cristo, página 33 e 34. Quarta-feira, 24 de agosto. Testemunho que convence. O carcereiro tinha ouvido extasiado as orações e os cânticos dos apóstolos prisioneiros. Quando foram encarcerados, ele tinha visto suas feridas inchadas e sangrentas, e ele mesmo havia decidido colocar seus pés no tronco. Tinha esperado ouvir gritos de dor e palavras ofensivas, mas em vez disso ouviu cânticos de louvor. Com esses sons nos ouvidos, o carcereiro tinha pegado no sono, até que foi despertado pelo terremoto e pelo abalo das paredes da prisão. A severidade com que o carcereiro tratara os apóstolos não havia despertado neles ressentimento. Paulo e Silas tinham o Espírito de Cristo e não o de vingança. No coração deles, repleto de amor do Salvador, não havia lugar para a maldade contra seus perseguidores.
Uma santificadora influência se alastrou entre os prisioneiros, e a mente de todos foi aberta às verdades apresentadas pelos apóstolos. Eles estavam convictos de que o Deus a quem esses homens serviam os havia libertado milagrosamente da servidão. Atos dos Apóstolos, página 137 e 138. Os apóstolos não consideraram preciosa a própria vida, regozijando-se em ser considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Paulo e Silas perderam tudo, suportaram açoites e foram atirados, não com brandura, sobre o chão frio de uma prisão, em posição extremamente penosa, com os pés erguidos e presos a um tronco. Chegaram então aos ouvidos do carcereiro as queixas e murmurações? De modo algum. Da prisão interior irromperam vozes, quebrando o silêncio da meia-noite com hinos de alegria e louvor a Deus. Esses discípulos eram animados por profundo e fervoroso amor pela causa de seu Redentor, pela qual sofriam. À medida que a verdade de Deus nos enche o coração, absorve-nos as afeições e nos rege a vida, também nós consideraremos alegria sofrer por amor da verdade. Nenhuma parede de prisão, nenhuma estaca de martírio nos pode intimidar nem impedir na realização da grande obra. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 335 e 336. Toda pessoa está circundada de uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo e da esperança, e perfumada com a fragrância do amor. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. Quanto mais vasta é a esfera de nossa influência, tanto maior bem podemos fazer. Quando aqueles que professam servir a Deus seguirem o exemplo de Cristo, praticando na vida diária os princípios da lei, quando todos os seus atos testemunharem de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, então a Igreja terá o poder de abalar o mundo. Parábolas de Jesus, página 197 e 198. Quinta-feira, 25 de agosto, arma que vence. Com confiança, Josafá podia dizer ao Senhor: nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. Durante anos, ele havia ensinado o povo a confiar naquele que, nos séculos passados, tinha se interposto tantas vezes para salvar seus escolhidos da completa destruição. E agora, quando o reino corria perigo, Josafá não estava sozinho. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Segundo a Crônicas, capítulo 20, verso 13. Unidos jejuaram e oraram, unidos pleitearam com o Senhor para que pusesse seus inimigos em confusão, a fim de que o nome de Jeová fosse glorificado. Deus foi a força de Judá naquela crise, e é Ele a força de seu povo hoje. Não devemos confiar em príncipes, nem pôr o ser humano no lugar de Deus. Devemos lembrar que os seres humanos são falíveis e pecaminosos, e que aquele que tem todo o poder é nossa forte torre de defesa. Em qualquer emergência devemos sentir que a batalha é dele, seus recursos são ilimitados e as aparentes impossibilidades farão que a vitória seja ainda maior. Amém? Digita um amém aí. Vidas que falam, página 217. Confie no Senhor de todo o coração e Ele jamais trairá sua confiança. Se pedir o auxílio de Deus, não pedirá em vão. Com o propósito de nos encorajar a ter confiança e fé, Ele se aproxima de nós por meio de sua santa palavra e de seu Espírito,
procurando conquistar nossa confiança por milhares de maneiras, mas nada lhe proporciona mais prazer do que receber os fracos que vão até ele em busca de força. Se tivermos coração e voz para orar, ele certamente terá ouvidos para ouvir e braços para salvar. Que mensagem linda, gente! Que mensagem extraordinária! Não há um só caso em que Deus tenha escondido seu rosto das súplicas de seu povo. Quando falharam todos os outros recursos, Ele foi um socorro presente em todas as emergências. Que Deus abençoe você, pobre alma afligida e ferida. Agarre a mão dele, segure-a firmemente. Ele cuidará de você, assim como de seus filhos e de todos os seus fardos e aflições, se simplesmente os lançar sobre ele. Este Dia com Deus, página 202. Caso a amorável bondade de Deus suscitasse mais ações de graças e louvores, teríamos incomparavelmente mais poder na oração. Teríamos cada vez mais abundância do amor de Deus e cada vez mais motivos pelos quais louvá-lo. Você que se queixa de que Deus não lhe atende às orações, mude a presente ordem de coisas e misture louvores às suas petições. Quando considerar sua bondade e misericórdia, poderá verificar que Ele supre suas necessidades. Nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, declara: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Vou repetir: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Salmos capítulo 50, versículo 23. Todo o céu se une em louvar a Deus. Aprendamos agora o cântico dos anjos, a fim de que possamos cantá-lo quando nos unirmos às suas gloriosas fileiras. Digamos com o salmista: louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Salmo 146, verso 2. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Salmos 67, versículo 3. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 269 e 270. Chegamos mais um final de semana. Vamos ler aqui o nosso estudo adicional de sexta-feira, 26 de agosto. Desde já eu quero desejar um feliz sábado para você, para sua família. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eduquemos, pois, o coração e os lábios a entoar o louvor de Deus por seu incomparável amor. Eduquemos o coração a ser esperançoso e a permanecer na luz que irradia da cruz do Calvário. Nunca devemos nos esquecer de que somos filhos do Rei Celestial, filhos e filhas do Senhor dos Exércitos. É nosso privilégio manter um calmo repouso em Deus. Ellen White, A Ciência do Bom Viver, página 253. Enquanto o adoro e exalto, gostaria que se unissem a mim nesse louvor. Louvem ao Senhor quando caírem em trevas, louvem-no mesmo em tentação. Regozijai-vos sempre no Senhor, disse o apóstolo. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Isso trará tristeza e escuridão às suas famílias? Com certeza não, mas raios de sol. Vocês receberão raios de luz eterna do trono de glória e os espalharão ao seu redor. Quero exortá-los a se ocuparem nesse trabalho, irradiando luz e vida à sua volta, não só no próprio caminho, mas na trajetória daqueles com quem se relacionam. Seja seu objetivo tornar melhor a vida dos que os cercam, erguê-los e apontar-lhes o céu e a glória, levá-los a buscar, acima de todas as coisas terrenas, o tesouro eterno,
a herança imortal, as riquezas imperecíveis. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 593. Que lindos comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos dessa semana. Para finalizar, eu queria que você cantasse um trechinho de uma música comigo. Mesmo rouca, eu vou cantar e quero que você aí que está aí do outro lado da telinha, me acompanhe. Diz o seguinte: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Que Deus te abençoe e até a próxima.